formação, atualmente atuando como educadora em uma ONG internacional. E minha trajetória ela vem desde a adolescência nos movimentos sociais e em ONGs, me capacitando e depois, posteriormente, me tornando educadora popular também. E o fato de ser mulher nos leva para diferentes caminhos, né, por diferentes situações. É como se a gente sempre tivesse que estar um passo à frente, principalmente se nós somos mulheres, pobres, negras, da periferia. Então são outros passos à frente que nós temos que ter para poder ter o nosso desenvolvimento não só profissional, mas afetivo, até mesmo dentro da família, né? Quando a gente vem de uma família que não teve oportunidade de estudos, conseguir ingressar numa universidade, trilhar o seu próprio caminho é motivo de orgulho, e ao mesmo tempo você tem que ter a responsabilidade de ficar pensando como não cometer erros, mas manter a sua vontade, né? É difícil você se expressar, às vezes você quer ser simplesmente você mesma, mas você carrega outras responsabilidades, né? Comportamentais e tudo mais. Eu acho que enquanto mulher, essa questão da trajetória é se fortalecer a cada dia, né? Mesmo tendo as informações, tendo esses caminhos, posso compartilhar que já fui vítima de um relacionamento abusivo e não me via dentro dessa situação e tinha todas as informações. Além de outras questões que a gente tem diariamente nas ruas, nos espaços profissionais, acadêmicos. É sempre um desafio você ter que ficar provando que você de fato é competente, que você de fato está apta a ocupar aquele lugar. Mas a gente não desiste, a gente está para mostrar que a gente realmente tem esse potencial, essa capacidade como outro sujeito qualquer. Assim, são muitas as experiências positivas que nos gratificam nessa trajetória, né? Comecei a atuar com 15 anos, então já são aí quase 2 décadas, mas enfim. Mas tem algumas que eu faço questão de relatar, porque talvez quem esteja assistindo possa se identificar. Eu acho que a minha primeira experiência positiva foi ser reconhecida depois de anos. No meu primeiro estágio como professora de teatro, no meio de uma oficina, eu tive um baque que uma das adolescentes, com 13 anos, estava com um comportamento meio diferente do habitual, e eu fui questioná-la e ela desabafou comigo: professora, é porque eu tô grávida. E a minha imaturidade, acho que eu tinha 18, 19 anos na época, eu falei: meu Deus, eu não aprendi isso na faculdade. O que eu faço, né? E, né, dei o intervalo antes do tempo no projeto, fui conversar com ela, né, e explicar que eu precisava contar para todo mundo, que eu não podia guardar aquele segredo, porque ela tinha questões tanto de saúde, mais familiares, para poder ser tratada e tudo mais. E aí hoje, anos depois, eu tenho contato com ela até hoje, através das redes sociais, ver que se tornou uma bela mulher, né, que está com o mesmo rapaz, mãe de 2 filhos, né, e se esforçando e lutando. E nessa época, nesse mesmo projeto que eu trabalhei quase 10 anos lá em Natal, tantas outras meninas se inspiraram e saíram das suas comunidades e ingressaram na universidade. Hoje temos assistentes sociais, psicólogas, professoras de teatro, ou seja, elas viram que tinham oportunidade além daquela tradicionalmente que quem nasce na periferia tem, que é, né, ser mãe cedo e não trabalhar como doméstica. Então isso é muito positivo para mim. Então olhar para essas meninas, para essas histórias e falar: eu tenho um dedinho ali, é muito bacana de ter participado. E acho que uma outra questão importante é nós nos valorizarmos e respeitarmos enquanto pessoas mesmo nas nossas trajetórias, né? Não sei se não negativo, mas assim, quando eu olho para minha própria trajetória, acho que até pelo meu estereótipo, eu nunca tive problema em questão de aceitação com o corpo, sabe? De seguir o padrão que a sociedade exige.
E depois de algum tempo, né, eu percebi, principalmente numa conversa com as amigas mais próximas, com a família, de que todo mundo me admirava muito porque eu era muito autêntica, né? Você se admirar porque você é uma heroína, por causa do que você faz, mas é por você ser você mesma. De você trabalhar, de você reconhecer suas limitações, a importância da sua saúde, mas também de que você pode ficar muito à vontade sem estar usando um salto alto, sem estar maquiado o tempo inteiro, e você vai ter a sua feminilidade, ter a sua vivência sexual tranquilamente, sem se preocupar com o que as pessoas dizem, né? Eu assisti um vídeo essa semana aqui que o rapaz dizia: as pessoas estão muito preocupadas com o que a gente está vestido debaixo da roupa. Então, e além do que debaixo da roupa, para nós mulheres, né, o depoimento era de um trans, para nós mulheres eles estão muito preocupados com o nosso estereótipo. Eles nos olham e nos julgam porque eles identificam das memórias dele, de quem essas pessoas são. Então, meninas, mulheres, sejam vocês mesmas, independentes, não no sentido apenas financeiro e econômico, mas independente da liberdade de você poder ser quem você quer ser, de você poder comer o que você quiser, vestir o que você quiser, se relacionar com quem você quiser, ter ou não filhos, gerar ou não novas vidas, trabalhar ou não, enfim. Ter essa liberdade, essa vivência de você ser feliz, sem se preocupar em ser uma referência ou não, só seguir a sua trajetória. Eu sou Elaine Souza, eu sou assistente social, também tenho uma trajetória como educadora, né, popular, na educação informal e na atuação como assistente social por diversas vezes com mulheres que sofreram violência, enfim, que está mais ligada ao cotidiano. Eu acho que, para mim, enquanto mulher negra e periférica, é sempre um desafio, desde o processo de nascimento, porque eu sou de uma família, né, com mulheres também nordestinas, pobres e negras, então, na sociedade que a gente está, onde a cultura, pelo menos da minha geração, desde o processo de brincar, sempre foi construída uma identidade que não, em nenhum momento eu me enxergava nela, né, então, era uma identidade branca, de uma mulher totalmente diferente da mulher que eu sou. Então eu tive processos muito violentos desde a infância, a partir das bonecas, por exemplo, né? Processos muito violentos de olhar para uma boneca e não me reconhecer nela. Então, me tornar assistente social, estudar, saindo de uma região periférica, indo para uma região extremamente elitizada, ver outras mulheres e, ao mesmo tempo, ver outros padrões, sempre foi um conflito muito grande. Porque acho que a Aline trouxe bastante na fala, essa questão do passo à frente, né? A gente sempre está lá atrás, mas sempre tendo que provar muitas coisas, desde o transporte para ir para a universidade, chegar super tarde, ter medo de voltar para casa, porque é isso, né? Você volta para casa muito tarde, aí tem medo de voltar, inclusive numa situação de violência, já passei, por estar chegando em casa muito tarde da faculdade, e, enfim, era um momento que a cidade não tinha, por exemplo, a linha amarela, então demorava muito tempo para chegar no Grajaú. E ter medo no outro dia de ir para a faculdade de novo e voltar, né? Porque é muito delicado quando você mora num distrito periférico, em que de fato a iluminação é precarizada, em que de fato as pessoas não têm esse costume de se deslocar para estudar, estudam mais próximos, e aí escolhi estudar numa universidade mais distante, então o que isso me trouxe de peso, né? Não me arrependo, porque eu acho que esse processo muito dolorido me trouxe a possibilidade de me olhar e de pensar o quanto eu tinha fortalezas ali, o quanto eu conseguia resistir, o quanto também isso me fortaleceu. E a partir desse processo de formação, eu consegui atuar com outras mulheres, né, com outras meninas, e eu acho que é uma experiência interessante que eu posso falar de um trabalho com um grupo de adolescentes, a partir da minha experiência na gestão de um serviço. Eu fazia isso como militante, era fora do meu horário de trabalho, e porque eu tive relato de uma adolescente que sofria violência do namorado, isso lá na região do Grajaú, e aí nesse atendimento com ela eu percebi que ela não era a única, então achei que era importante reunir as meninas fora do horário de trabalho, só as meninas, para a gente conversar sobre essa violência que eu comecei a perceber que não está só no adulto, né?
ela começa desde ali da adolescência, nos primeiros relacionamentos, o quanto os meninos têm reproduzido esses processos violentos com as meninas. E foi muito interessante ao final desse grupo, né, porque eu estava no processo de finalizar o mestrado, então eu tive que dar uma pausa e as meninas começaram a pedir para continuar. E foi muito interessante ao final desse grupo ouvir das meninas o quanto elas começaram a ter consciência dos processos de violência que para elas estava naturalizado, desde o puxão no braço, até impedir que elas usassem uma roupa, né, ou até mesmo o próprio processo de ter uma relação sexual sem preservativo, no sentido de provar o amor. Então, isso para mim assim, é muito interessante depois de ter ouvido o depoimento das meninas e ter visto no estudo de contexto aqui na Plan, que uma das questões que apareceram no Grajaú é que as meninas têm bastante consciência da questão de gênero. E isso, de verdade, assim, para mim, fiquei muito feliz quando eu ouvi isso. Acho que, claro, é uma parte muito pequena a minha ação, mas, de fato, embora periferia, embora mulheres que sofrem violência todos os dias, né, o lugar que eu falo, eu consigo perceber que há uma consciência que está se internalizando nesse espaço, das mulheres começarem a se olhar e começarem a discutir isso. Então, acho que isso me fortalece, me faz todos os dias acordar e falar, ok, é isso mesmo, é esse caminho que eu quero seguir, e vou voltar para casa à noite, com medo ainda, mas tendo a consciência de que esse medo ele pode ir diminuindo, porque a gente pode apitar, por exemplo, a gente pode fazer a política do apito de dizer, olha, nessa rua passa mulheres à noite, a gente não vai ter medo, a gente vai resistir às violências que podem vir a acontecer nesse espaço da periferia. Eu sou Gabriela Aratangi Prusenik, eu sou formada em Direito, advoguei poucos anos e migrei para o terceiro setor rapidamente. Acho que a minha trajetória, na verdade, começou a ser traçada antes de eu nascer. A minha mãe, ela foi presa política, ficou presa durante 5 meses e durante a prisão ela descobriu que estava grávida de mim. E eu, enfim, acabei me vinculando muito com essa história e com a necessidade de fazer justiça e de lutar contra as coisas que não estão certas, né? E acho que por isso que eu escolhi fazer Direito. E aí eu fui fazer Direito para fazer Justiça e eu percebi que, na verdade, às vezes quando a coisa chega no Direito, a Justiça já foi embora há muito tempo. Então, por isso que eu migrei. Sofri também discriminação de gênero, inclusive institucional. Eu queria muito ser promotora de justiça, me dediquei muito. Eu fiz 3 concursos seguidos para promotoria e em todos eles eu passei pela prova de teste, pela prova psicotécnica, pela prova escrita, e aí tinha uma prova oral e uma entrevista sigilosa. E a nota da prova oral e da entrevista sigilosa, ela saía conjuntamente. Só que ninguém assistia a sua entrevista e ela era determinante. Então, nessa entrevista, eu tive perguntas como: se a senhora for promotora de um município do interior, a senhora vai no clube da cidade de biquíni ou de maiô? Coisas desse tipo. E o que aconteceu no final é que eu não passei em nenhum das 3, virei até um case no cursinho. E meu namorado, na época, passou. A gente fazia os mesmos pontos nas provas e tudo. Logo no primeiro concurso. E eu fui na cerimônia de posse, encontrei a banca que me entrevistou e a banca, uma das pessoas da banca falou assim: a gente não pode passar muita mulher, senão a casa engravida. E era eu com o meu então namorado, ouvi isso do Ministério Público de São Paulo. Então, como a violência contra a mulher é naturalizada, né? A discriminação contra a mulher é completamente naturalizada. E aí, enfim, eu acabei desistindo e acho que no fundo foi uma desistência boa. Entrei para o terceiro setor mesmo e me sinto hoje realizada, tentando trabalhar de alguma forma para a mudança, para a melhoria da sociedade, para empoderamento das meninas aqui na Plan, enfim, para que as coisas mudem e não sejam do jeito que elas têm sido há tantos anos. Andréia, sou pedagoga de formação e hoje eu trabalho como coordenadora do projeto Famílias que Cuidam.
Para mim, eu estou um pouco emocionada porque as causas que me levaram a atuar na primeira infância, elas têm a ver com memórias de infância muito dolorosas. E estava até aqui em conflito se eu abria, se eu não abria, mas eu acho que eu tenho que falar, né? Se eu peço desculpa se eu me emocionar. Eu fui uma criança que sofri violência física na infância, muita. De uma pessoa que eu amo muito, que é o meu pai, que hoje tem uma outra cabeça, tem, né, um outro processo que ele viveu também, de violência que ele recebeu. Mas a violência contra mim, como menina, única filha mulher, né, porque eu tenho mais 3 irmãos homens, ela foi algo que me marcou a vida toda. Então, a minha busca por proteger a infância, por lutar pela primeira infância, ela vem de uma história muito pessoal, né? Para mim, a principal forma de superação foi perdoar o meu pai. Perdoar ele, amá-lo, entendendo que o que ele fazia não era certo, né? Perdoá-lo não significava ser conivente. Até eu conseguir entender que perdoá-lo não significava ser conivente com a violência, foi um processo muito difícil para mim, principalmente na adolescência, né? Então, eu tive essa história, né? Não só com meu pai, com meus irmãos. É claro que a violência entre irmãos é um pouco diferente, porque tem a questão da idade, né? Enquanto o adulto e a criança é uma coisa muito mais forte. Mas é algo que me marcou e que fez com que eu buscasse, ao longo da minha vida, querer trabalhar com educação, querer trabalhar com crianças, e principalmente as mais vulneráveis, né? Então, por essa razão, meus pais são médicos, os dois. Eu sempre fui uma aluna estudiosa na escola, né? E sempre havia uma esperança na família de que eu fosse ser médica também. E eu resolvi fazer pedagogia, né? Então, foi uma decepção da família. E a família me pressionou muito com relação, né, a essa escolha do curso. Mas em um dado momento, quando meus pais perceberam essa paixão que eu tinha pela educação, eu senti o apoio e o suporte deles, né? Outra questão da minha carreira, esse papel da mulher também muito forte, foi principalmente por causa dos colégios que eu estudei. Estudei em escolas de elite de São Paulo, onde existe, né, eu convivo com essas minhas amigas que se formaram no colégio até hoje, existe essa mentalidade de que você tem que casar com um cara rico, que vai te bancar e que você vai ter uma profissãozinha. Então, a professora era até ótimo, porque vai trabalhar meio período, né, e é isso aí. E que o seu status, o que você vale como mulher, é a conta de um cara do seu namorado, noivo, marido. E eu sempre tive muita dificuldade nos meus relacionamentos afetivos, porque, não sei se eu posso usar a expressão, né? Um namorado meu chegou a dizer que eu tinha um pinto maior do que o dele, né? Falando em palavras claras. Eu sempre tive essa postura muito incisiva, de defender meus ideais, muito ativa, que não era considerada feminina, né? Eu tenho uma família, por parte de pai, muito machista, em que eu sou igual aos meus irmãos, né? Se você vê aquela família italiana, todo mundo defendendo as suas ideias, né? E eu era considerada errada, porque os homens falavam e defendiam a sua ideia e as mulheres, até hoje é assim, né, na minha família, ficam na cozinha e cuidando das crianças enquanto os homens debatem as ideias. E eu sempre trazia as ideias, né, e queria discutir, e isso não era nem um pouco bem visto, né, diziam que eu era aquela mulher que não ia casar nunca, megera, né, feminazi, todos esses, né, essas peixes que a gente recebe por simplesmente pensar e querer colocar suas ideias de uma maneira mais incisiva. Então, também essa visão, né, que existia nessa cultura que eu vivia na escola, no ensino médio, né, de que eu era uma mulher rebelde, eu era rebelde, né, me dificultava muito os meus relacionamentos afetivos, porque eu não aceitava. E eu resolvi que eu não queria casar, porque pra mim casamento era uma opressão, eu ia ter que ficar lavando cueca de um cara e não era o que eu queria pra mim, né? Então, também foi um processo, até a gente sabe, psicanalítico, essa relação com o pai, até eu conseguir compreender que existem outras formas, né? Então, eu coloquei numa experiência que a gente teve aqui de relatar experiências de gênero, que pra mim uma grande superação foi eu me casar com meu esposo, que é um feminista, que é um homem que hoje, por exemplo, eu tô gestante, eu tô trabalhando, eu tô fazendo mestrado, e é ele quem cuida de tudo na casa, ele quem cozinha, e isso é uma coisa muito natural. Não é algo que é, né, mal visto, né? Então, conseguir também essa parceria para mim superar essas relações, né, que eu tinha
como ela colocou a linha, abusivas que a gente tem, né, de o cara dizer, não, eu sou o Batman e você é o Robin, né, eu sou o protagonista e você é a minha esposa. E eu falei, eu não sou esposa de ninguém, eu sou a mulher, né. Então essa postura era muito difícil. No meio que eu convivi era assim, eu demorei muito para entender que não tinha nenhum problema comigo, né, porque eu achava que realmente eu estava errada, mas eu era assim, eu tinha que me aceitar. Depois, assim, já na faculdade, que eu comecei a perceber esse processo de que existia o machismo, que existia essa opressão da mulher, mas eu não tinha essa visão, né? A princípio eu achava que eu era estranha mesmo, que eu estava errada, que tinha alguma coisa de errado comigo. E aí na minha trajetória profissional, a minha busca foi de trabalhar na educação com mulheres, né? Foi de trabalhar no Paraisópolis, foi a minha primeira experiência profissional, foi como professora na comunidade de Paraisópolis. E para mim, assim, até hoje a minha maior realização foi lá, né, junto das crianças pequenas, podendo entrar em contato com essas mães, com essas mulheres que viviam as mais diversas situações de violência em casa e ter essa conexão com elas e poder, né, conversar. E assim, eu tinha uma visão também, né, eu venho de uma origem socioeconômica, né, privilegiada, e eu tinha essa ideia também de que as mulheres da comunidade, na favela, eram vítimas, né, e essa postura um pouco salvacionista, e olhar aquelas mulheres e elas virarem heroínas para mim. Eu tenho uma mulher lá que ela chama Valquíria, ela foi mãe de um dos meus alunos, e assim, uma mulher que foi filha adotiva e mãe solteira e estudava e trabalhava e era uma pessoa doce. Eu falava, gente, ela era uma pessoa que eu admirava muito, então mudou muito a minha relação com a comunidade, com essas mulheres, entendeu quanto elas tinham para me ensinar, né? Quanto elas me ajudaram nesses processos de reconhecer essas violências que elas também sofriam, que eu também sofria, e de comunhão, né? E isso tudo para promover o cuidado dessa criança, né? Dessa criança que sofreu a violência, de cuidar de mim, criança, e cuidar dessas crianças, foi o que me levou a caminhar nessa trajetória. E, enfim, trabalhei no Paraisópolis durante 10 anos, acho que desenvolvemos lá, eu, a escola e a parceria das ONGs, que a gente teve um trabalho muito significativo com as famílias, com as crianças, né, de levar, né, de empoderar essas mães. Depois disso, nessa trajetória no terceiro setor, sempre militando por essa causa das crianças pequenas, desse afeto, da necessidade dessa construção de um vínculo. Então, assim, hoje, quando eu olho para as violências que eu sofri, é claro que elas doem ainda. Para mim é difícil porque falar, né, de uma violência de uma pessoa que você ama tanto, né, e assim, de uma certa forma expor essa dor, essa ferida que também é dele, né, é difícil, mas eu sinto que é por conta disso que eu sou quem eu sou, né, por conta desses processos todos que eu vivi, que hoje eu tô onde eu tô, que hoje eu sou a pessoa que eu sou. E eu tenho orgulho disso, assim, eu me sinto feliz de poder estar aqui. Então, só queria agradecer para você, porque eu nunca falei isso em público. Eu que agradeço. Nossa, que agradeço. Acho que é exatamente isso que eu ia dizer. É curioso, né? A gente convive aqui e eu nunca tinha ouvido a Andréia falar, a Gabi também, a Aline talvez um pouco mais, que a gente acaba conversando. E o quanto falta, né, nós mulheres termos esses momentos de dividir as nossas memórias. Isso fortalece, né? Poder dividir a trajetória. Desculpa, mulher. A gente quer naturalizar isso para não sofrer, porque é doloroso, porque são as pessoas que a gente ama que ferem. Então, a gente prefere fazer de conta que elas não existem, essas violências, né? E entender esse processo de violência como algo que precisa ser falado, é algo realmente, assim, precisa ser falado, né? Sim. Porque na minha família isso eu não posso falar sobre isso, né? Só com a minha mãe. E ainda você tem a sua mãe também, né? E ainda assim, né, é um tabu, né? Essa violência não é reconhecida, por exemplo, pelos meus irmãos, né? Ela não é reconhecida. Meu papai batia em todo mundo, mas era diferente a violência, né? Então, trazer isso, falar sobre isso, né? E tornar isso um assunto que não é para ser um tabu, que não é para crucificar os homens, né? Mas trazer esse assunto para a gente
a gente pensar sobre ele, né? Por que também essa masculinidade violenta, né? A gente viu aquele vídeo que a Vivi passou pra gente sobre The Masculine Living, falando dessa coisa do homem macho, do homem que tem, né, e quanto a gente está ensinando os meninos a violentar as mulheres, né? Com essa coisa de que o homem sensível é bichinha, é não sei o quê. Né? Então também tem todo um processo, né, de educação do homem para ele ser esse opressor da mulher, né? Então, e se isso não for falado, a gente não vai mudar, porque não vai, fica, né, assim, ela é traumatizada, coitada, tem crise de pânico porque é histérica, né? Então, justificativa exatamente. Do século XIX. Ninguém entende porque, né, meus irmãos falam, a família, os 4 filhos foram criados iguais, e só a André que é assim, toda problemática. Então, assim, é uma coisa que, pra mim, até eu entender que eu não tinha um problema, que eu tinha uma história, né, foi difícil, assim, né, falar, nossa, não, eu sou normal, eu só passei por muitas coisas que precisam ser cuidadas e tratadas, né. Só uma questão bem rápida, assim, que acho que vocês foram falando e eu lembrei que como eu me sinto hoje, né, quando eu olho para tudo que esperavam de mim, né, quando a Aline me trouxe, a Andréia também, isso me remeteu. Eu me sinto transgredindo, simplesmente por ser uma mulher periférica negra, né, com uma família nordestina, com pais que têm pouca escolaridade, que vieram do campo, e ser uma mulher que está chegando aos 30 anos, não está casada, não tem filho, decidiu morar sozinha e se formou e depois foi para o mestrado. Simplesmente eu me sinto transgredindo por não ser aquilo que esperavam de mim. É muito forte isso, mas é isso, todo momento, né? Quando a Andréia fala da questão dos irmãos falarem, mas você é muito chata, ninguém vai querer casar com você, eu escuto isso todo momento da minha família, uma pressão, né? Porque eu não namoro, porque eu não quero casar, não sei o quê. E justamente porque eu sinto que os homens têm medo, né? Continuam com medo. Porque esses que têm medo vão me interessar mesmo. Mas existem os homens, viu? Uma vez eu fiquei surpreendida com um taxista, juro pra você. A gente conversando e ele estava contando do processo dele com a esposa e ele é um cara feminista, só que ele não sabe o que ele é, mas super, que absurdo, porque o vizinho explora a esposa, né? Aí quando eu contei pra ele assim, eu falei, olha, eu também passei por isso, né, hoje eu tenho um companheiro. Aí ela falou assim, tinham todas as mulheres ser assim, porque na hora que todas as mulheres não aceitassem mais esses homens exploradores, eles ficassem sozinhos, eles iam ter que mudar. Eu falei, gente, ó, há esperança no mundo, taxista. Eu achava que no mínimo ia ser um malufista, né, assim, uma super reaça, nada, o cara super pró-mulher, assim, então há esperança. Mas aí, como toca um pouquinho na minha experiência, acho que é importante refletir também do quanto que a gente indiretamente tá para isso, né? Como a Elaine coloca, essa pressão principalmente familiar dos relacionamentos, das trajetórias, e de não aceitar um cara, mas às vezes internamente na nossa cabeça não, é porque a gente precisa de um cara realmente que é para nos fortalecer no momento que nós estejamos frágeis. Fragilidade tanto o homem quanto a mulher vai ter, então a gente precisa, na verdade, reconhecer os relacionamentos como parcerias, né? O termo, né, companheiro, companheira, acho que a essência do relacionamento é essa. E quando a gente é mais nova, a gente não aprende isso. A nossa família não ensina isso, a escola não ensina isso, só fala assim das relações. E o que é essas relações? O que é esse diálogo? É só o beijo na boca? É só o sexo? É o quê? Não, é pra poder pagar uma conta? Não. É companheirismo, é você estar ali acompanhando os processos, os momentos felizes, tristes, superando os desafios e tendo as conquistas. Acho que essa é a chave. E quando você desfoca disso, né, há uma parcela muito grande da sociedade que precisa ter esse processo de desconstrução. Então, por isso que os que ainda não estão desconstruídos, os homens, né, tipo no caso da figura masculina, eles têm medo, né, de mulheres como nós, né? E as mulheres que ainda não estão mais falando, não, mas será? Não, mas do que será que ela gosta? Olha como ela se veste, né? E aí vão colocando isso, que é um processo muito cultural mesmo. E aí quando você tem essa oportunidade de ir dialogando, de ir falando, é muito bacana, né, sabe? Quando você vê outras, nós mesmas, né? Como eu falei em relação a uma experiência que eu tive do meu relacionamento.
enquanto vivi o relacionamento, eu não me via naquela situação. E de repente, quando as coisas vão clareando, né, que a gente passa pelo processo de sofrer, enfim, série de violências, eu falo, nossa, como é que eu me pude me sujeitar a tal papel? Como é que eu me permiti a tal relacionamento? Como é que eu fui isso? E é bacana você também trabalhar isso dentro de você para você não se culpar, né? A André teve uma fala muito bacana na questão do sentido do perdão em relação ao pai. No meu caso, eu já não sei se é perdão, eu ainda confesso que tem resquícios, mas é no sentido de tipo, não, eu não posso me culpar, a culpa não foi minha, eu fui eu. A culpa foi dele porque o problema é com ele, era questão de caráter, comportamento dele. Então, no meu processo, eu que cuido.